Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma aula de gestão de custos, pessoal. Pessoal, antes de começar, eu queria dizer para vocês o seguinte: custeio variável, então, ele vai ser um assunto que ele vai dar sequência nos vídeos que a gente já tem visto sobre métodos de custeio. Então, pessoal, se vocês têm algum tipo de dificuldade, ainda percebem que as terminologias são difíceis de compreender, que o método de custeio por absorção que a gente viu anteriormente também é um pouco complicado. Todos esses vídeos a gente já tem aqui. Eu vou deixar o link para eles. Se vocês quiserem revê-los, eu acho extremamente aconselhável. Se vocês estão acompanhando as aulas, não estão tendo nenhum tipo de dificuldade, então esse vídeo vai ser super tranquilo para vocês. Ok? Então, aconselho muito voltar se vocês precisarem. Se não, vamos dar sequência aqui na nossa aula de hoje. Pessoal, prestem atenção no conceito de custeio variável. Como é que surge o método de custeio variável? Ele vem suprir o principal problema do custeio por absorção. Se vocês lembram muito bem, percebam que o método de custeio por absorção, a gente utilizava um critério de rateio para fazer a alocação dos custos indiretos. O que isso significa? Então, significa que a gente tinha que utilizar alguns critérios que eram completamente arbitrários, dependia da empresa ou dependia do critério do gestor, para fazer a alocação desses custos. Então, poderia ser quantidade de material utilizado, poderia ser área, metros quadrados, enfim. Era um critério completamente aleatório e dependia de uma pessoa para fazer esse critério. Então, ele tinha elevado grau de subjetividade nos rateios dos custos indiretos, basicamente dependia da cabeça da pessoa que estava criando o critério, tinha uma grande chance de ter distorção no custo de determinados produtos, ou de todos esses produtos, e essa confusão, então, ele acarretava justamente na hora de tomar decisões gerenciais. Então, dessa maneira, o custeio por absorção, ele possui algumas falhas bem graves. O custeio variável, então, ele tem a intenção de consertar esses principais problemas e trazer uma visão muito mais gerencial, que a empresa ela consegue utilizar isso a seu favor. Então, o método de custeio variável, justamente por ele ter essa principal característica de ser algo mais gerenciável, trazer mais uma proximidade sobre a realidade daquela determinada empresa, então, esse método de custeio, ele não é um método contabilmente aceito no Brasil, ou aceito pelos livros contábeis. Não tem como a gente colocar isso num demonstrativo de resultados ou num balanço patrimonial e entregar isso a termos fiscais. Não tem como. Então, esse método de custeio variável, ele tem a principal característica dele, ele vai ser justamente, deixa eu até colocar aqui em cima, o método de custeio variável, ele é completamente gerencial. Não tem como a gente fugir disso. Ele possui uma finalidade somente gerencial. Não tem como a gente assumir que ele pode ser utilizado de outra forma. Para isso, pelo fato de ele ter essa característica extremamente gerencial, existe um termo que ele é muito utilizado, vocês já devem ter visto em alguns outros lugares, que é justamente margem de contribuição. Esse termo de margem de contribuição, o próprio nome ele já dá uma intenção do que ele significa. Então, você está observando, dentro desse método de custeio, o quanto que ele vai te dar a subtração de alguns valores, o que te resta, então, ele te dá uma margem que vai contribuir para cobrir alguns determinados gastos. Então, essa margem de contribuição, ele pode ser, inclusive, uma margem de contribuição unitária. Então, você consegue saber o quanto que determinados produtos possuem de margem para fazer cobertura de alguns gastos unitários. Percebam que o cálculo para você fazer essa margem de contribuição, ele tem a intenção de observar somente o que for variável. Você vai retirar. Então, a retirada do valor de um produto é tudo o que for variável. Então, aqui nesse momento, você está retirando do produto tudo o que for custo
variável. Custo ou despesa, o tudo que possui característica variável. Perdão, deixa eu deixar essa parte em destaque, que ela é muito importante. Então, a gente está considerando, deixa eu até achar um espaço aqui, vou colocar aqui embaixo. Então, consideramos tudo o que for, até aqui, ó, gasto variável. Porque, se vocês lembram, gasto ele tem uma amplitude maior do que custo e despesa. Então, um gasto variável, por que a gente utiliza só o que é variável? Porque você está dando destaque só o que for referente ao produto. Então, a margem de contribuição é você descontar do preço de um determinado produto, da receita de um determinado produto, tudo o que for específico a ele. Então, você está retirando custos, então seria matéria-prima, mão de obra direta, tudo o que for específico à confecção daquele determinado produto, inclusive algumas despesas variáveis. Então, inclusive, por isso que a gente está falando de um método de custeio variável, porque ele dá destaque ao que for variável aos produtos. Então, despesas variáveis, por exemplo, comissão de vendas. A comissão de vendas de um determinado produto, ele é uma despesa variável. Então, ele é referente àquele produto. Então, custos, além de mão de obra, além de matéria-prima, as despesas variáveis também são retiradas das receitas. Então, a margem de contribuição você encontra retirando da receita de vendas. Eu retiro tudo que for variável, então custos e despesas variáveis, e o que me sobra, então, é uma margem de contribuição. E por que a gente chama, então, de margem de contribuição? Porque depois, esse valor que a gente encontra, ele tem a responsabilidade de cobrir os demais custos e despesas fixas. É de responsabilidade do que tudo que você retira de variável, que é referente a um determinado produto, o que sobrar, ele tem que ser capaz, então, de cobrir todos os outros gastos fixos da empresa. Deu para entender aqui, pessoal? Então, você está dando destaque para tudo que for variável, porque ele é específico a um determinado produto. Então, o resultado, tirando da receita, custos e despesas, então, tirando da receita, custos e despesas, o que te sobra é a margem de contribuição. Então, ela tem a responsabilidade de fazer a cobertura sobre tudo que for fixo, porque se então depois disso você encontra um resultado positivo, quer dizer então que a tua margem de contribuição de fato ela cobre os demais gastos. Quer dizer então que o seu preço está ok, porque então você está cobrindo tudo que é fixo e variável. Então, vou dar destaque aqui, pessoal, porque então essa margem de contribuição ela representa a potencialidade de um ou vários produtos em cobrir os seus gastos fixos, é o que a gente acabou de mencionar, entre eles custos e despesas de uma empresa e ainda contribuir para a geração de resultado. Se então você consegue fazer a cobertura e ainda tem um valor positivo, quer dizer então que a margem de contribuição ela consegue fazer a cobertura dos custos e despesas e ainda despesas fixas e ainda sobra um resultado. Aqui, pessoal, o destaque que eu dou para não confundir é então que o cálculo da margem de contribuição ela vai considerar custos e despesas variáveis, mas quando a gente fizer o custo de mercadoria vendida, quando a gente fizer lá o nosso custo variável, ele somente vai considerar os nossos custos variáveis, não as despesas. Mas isso a gente vai chegar lá, não se preocupe. Mas deem um destaque nisso, ou se for o caso, quando a gente chegar na outra parte, voltem nesse momento do vídeo para vocês entenderem então o que eu quis dizer quando eu falo esse box explicativo aqui. Ok? Então, margem de contribuição tem essa ideia, e aqui eu tenho um exemplo bem simples para vocês. Então, pense o seguinte. Imagina que uma determinada empresa fabrica botas e sapatos. Então, ela tem uma quantidade produzida e vendida de 5.000 botas e de 4.000 sapatos. O preço de venda é de 100 para botas, 80 para sapatos. Material direto é 40 para botas, 30 para sapato, mão de obra direta é de 5,5 para os dois, e custos fixos de 2,1 e 1,5 unitário
para bota e sapato, respectivamente. Aqui, então, o exercício pede para a gente calcular a margem de contribuição unitária de cada produto, a margem de contribuição total, e depois você tem que demonstrar qual que é o produto que você tem a intenção de vender. Pessoal, percebam que, como a gente mencionou no começo, custeio variável ele é completamente gerencial. Ele tem justamente a intenção de dar um indicativo sobre qual maneira que você pode melhorar a gestão da empresa. Um ponto é justamente você saber qual produto que você pode incentivar, porque sabendo a margem de contribuição, o produto que tiver maior margem de contribuição sobre os gastos da empresa já demonstra então que a tendência é que ele traga um melhor resultado se você focar especificamente nele. Então, vamos tentar resolver esse produto e chegar nessa resposta. Então, para a gente chegar na margem de contribuição unitária de cada produto, a gente tem que saber, então, a natureza dos nossos gastos. Aqui, então, material direto, mão de obra direta, a gente está falando, então, que eles possuem alguma natureza com a minha produção, então são custos. Eu estou falando de um custo e eu também estou falando de um custo. Custo fixo, obviamente, custo. Só que aqui a gente está falando que ele é fixo e nos outros a gente está falando que eles são variáveis. Porque afinal de contas, mão de obra e material direto, a tendência é que cada vez que você produzir mais, eles aumentam nos seus gastos. Então, custo variável e custo fixo. Se eu quero saber, então, a minha margem de contribuição, eu tenho que, deixa eu até colocar aqui, eu tenho que tirar da minha receita, eu tiro tudo o que for variável, então todos os gastos variáveis. Opa. E isso vai me devolver, então, a minha margem de contribuição. Aqui eu já tenho a respostinha aqui embaixo para facilitar. Então, percebam que dos valores aqui que a gente tem aqui em cima, aqui tem a resposta abaixo. Deixa eu tentar diminuir isso aqui para facilitar a visualização. Aí. Então, com o meu preço de venda, que seria então a minha receita. Aqui, pessoal, como eu estou fazendo unitário, eu não multipliquei por quantidade. Então, aqui eu estou analisando o preço. Percebam que receita, se todo mundo deve lembrar, é preço vezes quantidade. Como eu não, por enquanto eu estou querendo saber só unitário, eu não preciso considerar quantidade. Aqui é só o preço. Então, o preço, eu começo com 100, subtraio tudo que for variável em botas, então tudo que é variável é 40 mais 5,5, então eu subtraio 45,5 de botas. Acho então, eu tenho aqui os valores, né? 40 de material direto, menos 5,5 de mão de obra. Acho então que 100 menos 45,5 eu tenho uma margem de contribuição de 54,5. Sapatos, então, tirando tudo que for variável, eu tenho material direto de 30 e mão de obra direta de 5,5. Então, 80 menos 35,5, 44,5. O que isso aqui significa, então? Que eu tenho maior margem de contribuição em botas. Aqui já é um bom indicativo para a gente saber o que vai ser, então, o produto que a gente vai precisar dar um incentivo. Dando sequência, a letra B pede para a gente saber qual que é a margem de contribuição total de cada produto. Então, nesse caso, margem de contribuição total, eu preciso multiplicar pelas minhas quantidades. Então, nesse caso, se eu tenho quantidades, deixa eu ver, era de 5.000 e 4.000. Então, aqui eu vou multiplicar. Deixa eu ver, aqui é 5.000 e aqui é 4.000. Então, se eu tenho preço de venda de 100 e de 80, eu vou multiplicar isso aqui por 100 e isso aqui por 80. Então, eu tenho preço de venda, na verdade é receita, de 500 mil, sapatos de 320 mil, fazendo todas as multiplicações pelas quantidades, né, deixa eu ver, de 4.000 e de 5.000. Então, eu tenho custos variáveis totais de 227.500 e de sapato de 142 mil. Fazendo então todos os descontos, eu tenho que a minha margem de contribuição de botas
é de 272.500 e de sapato é de 178 mil. Então, nesse caso, eu já consigo perceber que se eu tivesse que incentivar a venda de um determinado produto, se eu tivesse que escolher exclusivamente um em detrimento do outro, eu poderia incentivar somente a produção de botas, porque ele vai me trazer uma margem de contribuição maior para fazer a cobertura dos meus gastos fixos. Aqui, por exemplo, pessoal, se eu dissesse para vocês, complementando o exercício, que os meus gastos fixos eles totalizam um valor de 100 mil, por exemplo. Então, é 100 mil em ambos os casos. Já que eles são gastos fixos, eles não vão variar pela quantidade. Então, se eu quiser saber o meu lucro com base nesses cálculos, eu vou ter 272.500 menos 100, 172.500, e depois 178 menos 100, eu tenho só 78. Isso aqui já me indica, então, que tirando o que for fixo, na verdade, tirando o que for variável e tirando o que for fixo, o que me sobra, então, é mais vantajoso produzir exclusivamente materiais para bota. Então, as botas são os produtos que vão me trazer um maior retorno com base simplesmente pelo cálculo de margem de contribuição. Ok, pessoal? Então, esse é o primeiro contato que a gente tem com o custeio variável para a gente entender, pelo menos, as nomenclaturas, a importância. A gente já viu sobre custeio variável, margem de contribuição, que é um elemento super importante para análise gerencial, porque ele justamente oferece essa possibilidade para a gente saber o que a gente pode investir para ter um retorno maior dentro da empresa. Então, esse conceito de margem de contribuição dentro do método de custeio variável, ele vai dar várias noções muito importantes para a empresa ela se organizar de uma forma mais próxima do ótimo. Ok, pessoal? Então, esse vídeo, por enquanto, vai se destacar exclusivamente para a gente falar sobre margem de contribuição. Daqui a pouco, então, eu dou sequência em mais um vídeo e provavelmente, se vocês vão estar acompanhando, é só pular para o próximo vídeo. Ok? Então, pessoal, eu vou dar um destaque aqui. Se vocês tiverem dúvida nesse conceito de margem de contribuição, nos exercícios e na introdução ao custeio variável, deixem comentários aqui, porque é muito importante a participação de vocês. E eu conto que essa participação não ajuda somente vocês, mas todo mundo que tiver interesse em saber mais sobre o assunto. Beleza, pessoal? Então, a princípio, essa nossa aula fica por aqui. Agradeço a participação de todos vocês. Se tiverem interesse, deem um pulinho no próximo vídeo, quando a gente vai falar um pouco mais sobre custeio variável. Certo? Pessoal, até mais.